alguns versículos e vamos terminar lá no versículo de número 34 e 35. Aleluia! Louvar a Deus por esta oportunidade que mais uma vez Deus me concede de estar na sua casa e poder falar da sua palavra. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor Rondinelli Gouveia. Obrigado por mais uma vez me honrar nessa oportunidade e acreditar no que Jesus tem na minha vida. Glória. Fazer isso é só Ele mesmo, né? Jesus é bom. Aos obreiros, meus amigos e companheiros de labuta, muito obrigado também por essa oportunidade. E eu peço aos irmãos que orem por mim, para que Deus possa fazer a vontade dele nessa noite, em nome de Jesus. Aos irmãos que estão animados, digam amém. Amém! João 13, verso 1, a palavra de Deus nos diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de partir deste mundo para o Pai, e havendo amado os seus próprios que estavam no mundo, ele amou-os até o fim. E terminada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara todas as coisas em suas mãos, e que havia saído de Deus, e que ia para Deus, levantou-se da ceia, colocou de lado as suas vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, ele pôs água em uma bacia, e começou a lavar os pés dos discípulos, e limpá-los com a toalha com o qual se cingia. Aproximou-se então de Simão Pedro, e Pedro lhe disse: Senhor, tu lavarás os meus pés? Respondeu Jesus, e disse: O que eu faço, tu não sabes agora, mas depois tu saberás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os meus pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não lavá-los, tu não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Verso 34. Disse Jesus: Um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e vós também vos ameis uns aos outros. Nisto todos os homens conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Verso 35, toda a igreja no 3, por favor. 1, 2, 3. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amém. Se assente glorificando a Jesus. Bendito seja Deus. O Senhor colocou uma palavra no meu coração para esta noite, para esta ocasião especial, ceia. E eu quero ser bem prático aqui hoje, como sempre tento fazer. E é uma mensagem hoje, uma mensagem textual. Eu sempre digo aqui, né? Se você quer deixar um batista feliz, você prega uma mensagem textual. Se você quiser deixar um presbiteriano feliz, você prega uma mensagem expositiva. E se você quer deixar um assembleano feliz, você prega uma mensagem temática. Hoje eu vou pregar uma mensagem textual, baseado em João capítulo 13. E eu, mesmo sendo uma mensagem textual, eu coloquei um tema para ela. E o tema de hoje é o amor, o maior de todos os mandamentos. O amor, o maior de todos os mandamentos. Interessante, antes de entrarmos propriamente no texto e tirarmos dele lições especiais para a nossa vida cotidiana, nossa vida cristã, nós precisamos ir pelo menos até o capítulo 11 e perceber que no capítulo 11 Jesus ele realiza um grande milagre, o milagre
da ressurreição de seu amigo Lázaro, que já estava morto há 4 dias. Jesus realiza aquele milagre, e depois de Jesus ter realizado esse grande milagre, a Bíblia vai dizer-nos que os líderes, os fariseus e todos aqueles que faziam parte da liderança de Israel, da religião, procuravam uma ocasião para prender Jesus. E a partir desse momento eles começam a procurar ocasiões para prender e depois em seguida matar o Senhor Jesus. O cerco vai se fechando, são os últimos dias de Jesus em carne vivo aqui na terra. No capítulo de número 12 nós temos também uma passagem muito interessante, que é de uma mulher. Eu já preguei esse texto aqui uma vez. Uma mulher que com um perfume caríssimo, chamado de nardo puro, vai até a casa de Simão, o leproso, e ela derrama aquele óleo precioso sobre a cabeça de Jesus. E Jesus defende aquela mulher diante dos seus discípulos e diz para aquela mulher que onde o evangelho dele for pregado, aquela ação que aquela mulher teve com relação a Jesus será lembrada. E a profecia de Jesus se cumpre hoje, né? Porque nós estamos falando daquilo que aquela mulher fez por Jesus. E no capítulo de número 13 nós temos uma das passagens mais lindas, uma das passagens mais preciosas. O capítulo de número 13 de João marca o início de um dos momentos mais profundos do ministério de Jesus. Estamos diante das últimas horas antes da crucificação de Jesus Cristo. Jesus, no começo do seu ministério, sempre falou que a hora ainda não era chegada. Fazia os milagres e pedia para as pessoas não falarem do milagre que fez. Mas agora ele começa a perceber que a hora da crucificação, a hora de cumprir a sua maior missão está se aproximando. A hora é chegada, a hora de cumprir o maior plano que Deus realizou, planejou para a humanidade. Eu pergunto aos irmãos, qual foi a maior missão de Jesus? A maior missão de Jesus não foi curar os cegos, isso fazia parte do plano, estava só inserido no plano, mas não era o plano. Ressuscitar os mortos também estava inserido no plano, mas não era o plano. A maior missão de Jesus, ele diz que está no capítulo de número 12 de João. E no capítulo 12 de João, a Bíblia diz que os gregos pedem para conhecer o Senhor Jesus. E quando isso acontece, Jesus fala, é chegada a hora. E ele diz a sua maior missão. Ele ora ao Pai e diz, Senhor, eu estou angustiado até a morte, o que direi? Passa de mim esse momento? Passa de mim esse cálice? Não, seja feita a tua vontade. E eu sei que para isso, para cumprir a sua vontade e ir para a cruz, foi que eu vim a este mundo. Então, a maior missão de Jesus não foi curar, a maior missão de Jesus não foi ressuscitar, a maior missão de Jesus foi cumprir o plano redentivo, eterno de Deus, de ir para a cruz e morrer em nosso lugar, em uma morte substitutiva. Amém, meus irmãos? Amém. João 13 apresenta o amor em ação. João 13 apresenta Jesus como aquele que se manifesta em glória, o verbo vivo que desceu, e ele demonstra um amor completo, porque Deus não tem amor, Deus é o próprio amor. Jesus vem aqui para mostrar em carne como devemos amar uns aos outros. Jesus não apenas fala sobre o amor, ele demonstra o amor aos seus discípulos até o fim, até os últimos segundos, minutos e até o último suspirar de sua alma. Essa breve introdução que eu fiz é para lembrar os irmãos a importância que há no capítulo de número 13. Como eu já disse, é chegada aos últimos momentos de Jesus aqui.
vivo, em carne. Está chegando a hora de ser crucificado. A festa da Páscoa estava se aproximando, e era exatamente na festa da Páscoa que o Cordeiro era morto, crucificado. E essa Páscoa que está se aproximando seria uma Páscoa diferente, onde não só o Cordeiro artificial do Antigo Testamento seria morto para apenas cobrir o pecado, mas que o Cordeiro verdadeiro, o Filho de Deus, como diz João Batista, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, iria para a cruz, iria morrer em nosso lugar, e a partir desse sacrifício, verdadeiramente alcançaríamos o perdão. O nosso pecado não seria só coberto, mas seria removido, destruído, excluído de uma vez por todas. Amém? Alguém pode celebrar a Jesus por isso? Como eu disse, eu tirei algumas lições do capítulo 13, só para relembrar a história. No capítulo de número 13, Jesus fala da sua partida, Jesus fala que vai partir para o Pai. Jesus, em um ato de humildade e amor supremo, ele vai lavar os pés dos seus discípulos, ele vai se colocar em uma posição inferior a eles, para mostrar amor e humildade. Depois disso, ele se levanta, começa a falar com os seus discípulos. Pedro resiste o lava-pés, e Jesus fala a Pedro: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Jesus, depois de fazer toda essa ação para que ficasse na memória, na mente de seus discípulos, termina essa linda história falando sobre o amor. E aqui no capítulo 13, o primeiro ponto que eu gostaria, depois de ter lembrado a história para vocês, o primeiro ponto que eu gostaria de meditar com vocês é uma lição de humildade. Uma lição de humildade. Capítulo 13, versículo 4 a 5. Uma aula sobre humildade, amor e serviço. Diz a Bíblia: levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se, e depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Jesus, como eu disse, vai falar da sua partida, da sua ida para o Pai, que veio do Pai, que torna para o Pai, e agora o nosso Deus encarnado. Isso aqui não assusta só eu e você nessa noite, mas assusta também quem estava na janta, na última ceia. O Deus encarnado, o Messias prometido, o Deus Todo-Poderoso, Jesus, o Messias que veio para redimir, salvar, transformar, libertar e curar, agora se levanta no meio da janta. E enquanto os seus alunos, os seus discípulos estão se perguntando entre si quem é o maior, Jesus se levanta, sendo ele Deus, sendo ele Senhor, sendo ele o maior de todos os professores, sendo ele mestre por excelência, se levanta ouvindo aquela conversa, aquele burburinho. Quem é o maior? Quem é o maior? E diante desses questionamentos que eles fazem, Jesus se levanta, tira sua capa, se veste com uma toalha, um traje de trabalho, um traje de serviço. Os discípulos começam a olhar aquela imagem, não compreendem muito bem, e ele vai se colocar agora na posição de um escravo, para mostrar para os seus discípulos que no reino de Deus o maior é aquele que se põe em serviço a outros. Eu já ouvi uma frase uma vez, e essa frase é verdadeira: o reino de Deus não é para ninguém ser visto, o reino de Deus é para a gente prestar serviço. Jesus então se coloca de pé, coloca a toalha na cintura, pega uma bacia com água e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Isso era um absurdo. Jesus, sendo Deus encarnado, assume a posição do menor da casa. É interessante pensar sobre isso, meus irmãos, porque um judeu nunca, jamais lavaria os pés de outro judeu. Se permitia lavar os pés
Se fosse um escravo estrangeiro, não podia ser escravo judeu. Para se permitir lavar os pés de alguém, tinha que ser uma mulher, uma criança ou um escravo estrangeiro, um gentil. Um judeu jamais lavaria os pés de outro judeu. Isso não era permitido. Eles jamais aceitariam isso. Mas Jesus se coloca nessa posição de humildade. Jesus se coloca nessa posição de servo. Marcos estava coberto de razão quando escreveu que Jesus veio a este mundo não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitas pessoas. Hoje nós estamos vivendo uma geração que não gosta de serviço. Nós estamos vivendo uma geração que não gosta de servir, de ajudar, de estender as mãos. E o papo que rola por aí é: quem é o maior? Quem é o que aparece mais? Quem é o que prega mais? Quem é o que ensina mais? Quem é o que canta mais? Quem é o que evangeliza mais? E Jesus, nessa noite, se levanta no meio dessa reunião, diante da mesa, e com uma ação de humildade, coloca de novo a toalha na cintura. Bendito seja Deus. Aleluia. Enche de novo uma bacia com água, e em um sinal de humildade vai nos ensinar que no reino de Deus o maior é aquele que trabalha. O maior é aquele que se entrega em serviço de amor ao próximo. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Cristo revela que o caráter do reino de Deus, grande é quem serve. Escute por favor, a toalha de Jesus vale mais que muitos tronos humanos. Eu repito, a toalha e a bacia de Jesus vale muito mais que tronos humanos. O Salvador mostra que a autoridade espiritual não se mede por posição, mas por disposição em servir aos outros. Jesus lava os pés, ele trabalha, ele se coloca na posição de um escravo. E uma aplicação prática: o amor verdadeiro serve sem esperar reconhecimento. Isso é maravilhoso. O amor verdadeiro serve sem esperar reconhecimento. Ainda mais, precisamos abandonar o orgulho e aprender a servir em casa, na igreja, no ministério. Quem não aprende a servir, dificilmente compreenderá o coração de Cristo Jesus. Eu repito, quem não aprende a servir, dificilmente compreenderá o coração de Cristo. É interessante pensar que a humildade é diferente do orgulho. 3 personagens se destacam na Bíblia Sagrada porque foram orgulhosos, prepotentes. O nome de um é o próprio Lúcifer, o próprio diabo. Em Isaías 14, diz a Bíblia que o orgulho toma o seu coração e ele quer ser semelhante a Deus, orgulhoso. E a Bíblia diz que ele perde a sua posição de querubim ungido, é lançado fora do céu, como a terça parte dos anjos. O orgulho sempre foi uma pedra no sapato da igreja, dos cristãos. Sempre foi e sempre será. Outro personagem, Nabucodonosor, Daniel. O orgulho tomou conta do seu coração e ele se transformou em um animal feroz. Estão aí, digam amém. Amém. E outro, Herodes, Atos capítulo de número 12. As pessoas diziam: voz de Deus e não de homem. Quis ser adorado como Deus. O orgulho tomou conta do seu coração e a Bíblia diz que ele foi comido de bicho porque quis tomar o lugar de Deus. O orgulho é uma pedra de tropeço para todo
cristão, mas a humildade nos eleva ao mesmo padrão de Cristo Jesus. Jesus dá uma aula de humildade. José, no Egito, serviu sendo injustiçado por seus irmãos. Moisés serviu ao seu povo, mesmo sendo cobrado todos os dias por comida e por outras coisas mais. Marcos capítulo 10, 45 diz: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitas pessoas. Filipenses capítulo 2, versículo 3: nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Jesus, nessa noite, nos reúne em torno da sua mesa, e glória a Deus por isso, para nos fazer lembrarmos que nós não podemos viver uma vida de orgulho, mas precisamos ser humildes como filho de Deus. A humilhação de Cristo não começa na mesa, não começa aqui, começa quando Ele decidiu sair da eternidade. Quando Ele decidiu se esvaziar de sua glória e vir até nós, se esvaziou de sua glória, não deixou de ser Deus, mas veio aqui e vestiu a nossa roupagem, se transformou em um ser humano como nós somos, e agora Ele desce ainda no nível mais baixo, deixou a sua glória, deixou o céu, deixou o trono, se vestiu da nossa veste e agora se coloca como um escravo para ensinar os seus discípulos que um coração verdadeiramente cristão e que se volta a Cristo deve ser humilde como Ele foi. Quanto mais conheço a Cristo, quem está aí diga amém, amém, mais humilde devo ser. Característica de Cristo: manso, humilde, servo. Jesus deixou um grande exemplo para a vida cristã. Quanto mais de Deus temos, mais devemos servir. Quem está aí, diga glória a Deus. Em segundo lugar, o protesto de Pedro. Jesus vai lavando os pés dos discípulos, Ele lava os pés de João, Ele lava os pés dos outros, e quando Ele vai chegar até Pedro, a Bíblia vai nos informar que Pedro resiste e diz: o Senhor me lavarás os pés? Nunca me lavarás os pés. E Jesus diz o quê? Pedro, o que eu faço hoje, você não consegue entender, mas depois você entenderá. Jesus fala mais. O Pedro diz, na verdade, Pedro responde: Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés. Eu não aceito essa posição que o Senhor está se colocando de escravo. Eu sei que lavar os pés é uma posição de escravo inferior, e eu não aceito que o Senhor faça isso. Na ideia de Pedro, na mente de Pedro, ele tinha aquela ideia de judeu do Antigo Testamento, que sabia que o Messias viria, e quando ele viesse, ele tomaria o reino de Roma, se assentaria no trono, seria rei para sempre. Essa era a ideia. E agora Pedro está vendo o seu Deus, o Messias prometido, que ele achava que viria com poder político, cheio de autoridade para dominar e acabar com toda a pompa de Roma. Quando ele vê o seu Deus, o seu Messias ajoelhado aos seus pés, pedindo para lavar os seus pés, ele diz: eu não aceito isso não. E Jesus diz: se eu não lavar os seus pés, aleluia, aleluia, você não tem parte comigo. Nunca me lavarás os pés. A ideia que Pedro tinha era a ideia de um Messias poderoso. Uma palavra prática para os irmãos nessa noite que querem ouvir a palavra de Deus: se submeta à vontade de Deus, mesmo que você ainda não entenda.
Repito, se submeta à vontade de Deus, mesmo que você ainda não entenda. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. O orgulho espiritual ou o não entendimento pode te impedir de receber uma ação de Deus. Naamã quase perdeu a cura porque resistiu ao método simples de Deus. Porque às vezes, meus irmãos, a gente acha que Deus vai fazer um estardalhaço para fazer alguma coisa grande em nossa vida. E aqui diante da mesa, bendito seja o nome do Senhor, nós estamos vendo o Cristo ajoelhado. Aleluia. E Pedro não entende. Ele diz: Pedro, se submeta à minha vontade, que é boa, perfeita, é agradável, que amanhã você entende o que eu quero fazer na sua vida. Eu repito, se submeta à vontade de Deus, mesmo que você não entenda. Glória a Deus. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Samuel, está escrito que obedecer é melhor do que o sacrificar. O orgulho é o solo onde o pecado floresce. Quem está aí, diga amém. Amém. Tópico 3: sem a lavagem de Cristo não teremos comunhão com Ele. João 13:8. Jesus começa a lavar, Pedro resiste em lavar de Jesus, e Jesus diz: se eu não lavar os seus pés, se você não receber, Pedro, da água que eu tenho para te dar, se você, Pedro, não aceitar o banho que eu tenho para ti, você não tem parte comigo. Aleluia. Jesus aponta para uma realidade espiritual profunda. Somente Ele e mais ninguém, unicamente Ele pode purificar o homem. Eu repito, somente Jesus pode santificar o homem, purificar o homem, regenerar o homem. Essa lavagem que Jesus oferece é a regeneração, ou o novo nascimento em Cristo. A regeneração é um ato único. Quando você aceita Jesus, naquele momento que o seu coração se quebrantou, você ouviu a palavra, aceitou a Cristo, então o Espírito vem. E em um ato divino, bendito seja o nome do Senhor. Só aqueles que já foram regenerados, levanta a mão para o céu e diga alguma coisa que adore o nome do Senhor. Regeneração é um ato divino que acontece na conversão, mas não para por aí. A lavagem de Cristo também fala da santificação. Se a regeneração é um ato na conversão, a santificação é um processo contínuo de purificação. O Espírito vem, te faz uma criatura nova, tudo zerado. Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse: quando você aceita Cristo, tudo se faz novo, as coisas velhas se passam, faz-se tudo novo para a glória de Deus. Mas não para por aí. O Espírito que regenera, também de forma contínua e processual, precisa nos santificar. Sem Cristo não existe comunhão verdadeira com Deus. Eu repito, sem a lavagem de Cristo, sem regeneração, sem santificação, não existe comunhão verdadeira com Deus. Somente Cristo pode nos lavar completamente. Eu repito, somente Cristo pode nos lavar completamente. Glória a Deus. Não basta apenas aparência religiosa.
precisamos de uma lavagem interior. Precisamos permitir que Cristo nos limpe diariamente. Meus irmãos, santidade não é uma opção. Santidade é uma evidência de comunhão com Deus. Aleluia! Deus não nos chamou para ser famoso. Deus não nos chamou para ser grandes. Deus nos chamou para ser santos. Alguém concorda com essa palavra? Diga amém. Pelo amor de Deus, nessa noite, aceite ser lavado por Jesus. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Mas se andarmos na luz, aleluia, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A santificação é a continuação da obra que começou na regeneração. Só aqueles que aceitam ser lavados por Jesus, só aqueles que aceitam ser lavados por Jesus nessa noite é que pode levantar a mão para o céu e dizer aleluia. Tópico 4, o pedido de Pedro. Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Pedro sai do extremo de resistência para o extremo do entusiasmo. Pedro era assim, né? Era 8 ou 80. Parece os crentes que eu conheço aí. Não olha para ele não, para não entregar o irmão. Senhor, não me lava os pés. Não aceito isso. Escravo não. O Senhor é o meu Deus. O Senhor é o Messias. O Senhor é tudo para mim. Não. Escravo não. Pode levantar daí. Não aceito. Aí Jesus, se eu não lavar você, Pedro, se eu não te santificar, se eu não te regenerar, se eu não te purificar, se eu não te lavar, nós não temos comunhão. Não há comunhão com Deus se você não aceitar a minha lavagem, Pedro. Aí Pedro vai se levantar e dizer, então me dá um banho, lava as minhas mãos, lava a minha cabeça. Que esse pedido de Pedro também seja o pedido desta igreja nessa noite. Senhor, lava-me por inteiro. Me purifica por inteiro, por dentro, por fora, alma, corpo e espírito. Lava-me, Senhor Jesus, lava-me. Pedro não quer viver sem comunhão com Cristo. Por isso, pede, lava-me por inteiro, por completo. Me banha com as suas águas, purifica. A caminhada cristã exige manutenção espiritual constante. Aleluia. Precisamos vigiar nossas atitudes diariamente. Que o pedido de Pedro também seja o nosso pedido diariamente. Qual pedido foi esse? Lava-me por completo, Senhor Jesus. João capítulo 4, verso 15, quando Jesus fala com a mulher samaritana, depois que ele tem um diálogo com ela, ela entende e diz para ele, dá-me desta água, Senhor. Dá-me desta água. No último dia da festa, em João 7, eles estão lavando as escadarias do templo, e Jesus diz, quem tem sede, venha a mim e beba. Só aqueles que têm sede de Cristo nessa noite. Dá-me desta água, Senhor. Esse foi o pedido da mulher samaritana. E ecoando com isso, o pedido do discípulo Pedro, que diz, Senhor, lava-me por completo. Que o nosso pedido essa noite, depois de entendermos esta palavra, possa ser igual ao da mulher, e possa ser também igual ao de Pedro. Senhor, eu não entendi direito
direito, mas se é para ter comunhão contigo, se é para ter comunhão com Deus, lava-me por completo. Pedro agora quer ser lavado por essa água maravilhosa, divina, purificadora. Tópico 5. Que o tempo já foi, né? E agora é a parte que, se estava ruim, agora é que fica pior. Porque já vou acabar. João estava na mesa, o Tiago estava na mesa, o Pedro revoltado estava na mesa também, estava tudo certo. Pedro interpelou Jesus, depois aceitou o que Jesus tinha. Pedro, esse é o cara do Pedro. Mas também tinha um homem na mesa chamado Judas. Diga bem forte, Judas. Uma pergunta: você teria coragem de lavar os pés de Judas, mesmo sabendo que ele traiu você uma noite anterior? Você teria coragem de lavar os pés de Judas, mesmo sabendo que ele te vendeu por 30 moedas de prata? Você teria coragem de dar alimento para Judas, lavar os seus pés, mesmo sabendo que ele era um traidor? Esse é Jesus, esse é Cristo, esse é o nosso Deus encarnado, que mesmo sabendo que a gente errou, que a gente pecou, me desculpe a expressão, que a gente pisou no tomate, ele ainda age com graça, age com amor e misericórdia, e lava os pés de Judas. Ele diz em João 13, 10 e 12, nem todos estão limpos. Escute, por favor. Judas estava perto de Jesus fisicamente, mas longe espiritualmente. Participava da mesa, aleluia, via os milagres, ouvia as pregações, mas nunca se rendeu verdadeiramente a Cristo. Jesus lava os pés de Judas, mesmo sabendo da sua traição. Escute, por favor, muito cuidado, porque estar e somente estar na igreja não salva ninguém. Eu sei que é assustador, mas é uma verdade, porque a igreja nunca salvou ninguém. Quem salva é Jesus. Eu preciso repetir isso para alguém: a igreja nunca salvou ninguém. Quem salva é Jesus. Você precisa vir aqui, ouvir a pregação, participar da mesa, mas o que mais você precisa é de Cristo, porque foi Ele que morreu na cruz para salvar a tua alma. Se você tem a igreja, mas não tem o Cristo da igreja, não valeu de nada a sua vida aqui. Eu vou de novo: a igreja não salva. Quem salva é Jesus. Quem concorda com isso, diga amém. Amém. Muito cuidado, estar na igreja não significa ser salvo. Como é que você prova, pregador, isso? É muito fácil. No dia do juízo, alguém vai chegar até Deus e vai dizer: eu preguei na igreja, eu ensinei na igreja, eu curei em teu nome na igreja. E Jesus vai dizer: eu nunca te conheci. Ou seja, nós nunca tivemos conexão, nós nunca tivemos relacionamento profundo. Você nunca me permitiu, enquanto estava na mesa, lavar os seus pés, lavar o seu coração, lavar a sua alma, lavar o seu corpo por inteiro. Você nunca se entregou de verdade, nunca. Não te conheço. Então, por favor, pelo amor de Deus, por amor à sua alma, estar na igreja não significa estar salvo. Quem salva é Jesus. Precisamos amar até aqueles que nos ferem. Eu pergunto de novo: você teria coragem de lavar os pés do Judas da sua vida? Irmão, deixa eu ser verdadeiro aqui. Às vezes o irmão esquece de te dar uma bala, você já fica com esse carão aqui, nem é do Hulk. Imagina você saber
que Judas está no culto, e que ele já te traiu, já te vendeu, e quando você sair, você vai morrer por causa de Judas. O que você faria, Aniel, meu amigo? Os irmãos meus lá da zona leste de São Paulo já ficam loucos, né? Eu faria isso, eu faria aquilo. E o que Cristo fez? Aleluia, Cristo, diz a Bíblia que Cristo o amou, e o amou até o fim, mesmo sabendo da sua traição. E tem mais: quem não perdoa não pode ser perdoado. Quem não perdoa não pode ser perdoado. Vocês estão aí, digam amém. Amém. Então, lave os pés do seu Judas. Não mata o Judas não, tá bom? Lava os pés dele. Serve ele. Ame ele. Eu sei que é difícil, mas se você puder levantar as suas mãos assim lá em cima, por favor. Eu sinto a inspiração de Deus para falar no coração de alguém aqui essa noite. Essa missão, ela é árdua, ela é difícil, mas o Espírito de Jesus, o Espírito Santo de Deus vai te ajudar a realizar a vontade de Deus, mesmo que seja difícil para você. Quem recebe essa palavra, diga amém. Amém. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que estás no céu. Eu, porém, Jesus diz, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estais no céu. A missão é fácil? Mas se você quiser ser crente de verdade, conectado a Jesus, salvo em Cristo, você precisa amar o Judas como Jesus amou. Você precisa se doar ao Judas como Jesus se doou, mesmo sabendo de sua terrível traição. Só quem entende, diga amém. Amém. Jesus pergunta: vocês entendem o que eu fiz? João 13:12. Jesus transforma um ato de ensino espiritual. O Evangelho não é apenas conhecimento, é prática. Cristo não queria admiradores do gesto, mas imitadores do exemplo. Eu terminei. Não basta ouvir sermões somente. Não basta vir na igreja somente. É preciso viver a palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. O Evangelho precisa ser visto em nossas atitudes. O amor cristão deve ser demonstrado com ações concretas. O bom samaritano é um bom exemplo. Diz a palavra: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. A fé sem as obras é morta. Tópico 7, João 13:13-15. O Senhor que serve os servos. Jesus é Senhor, Jesus é Deus, mas serve. Jesus é o rei que se ajoelha diante dos súditos. O Criador toca os pés sujos dos seus discípulos, da sua criação. Isso é amor sacrificial. Isso é amor incondicional. Liderança, meus irmãos, cristã é serviço. Quanto maior a posição, maior deve ser a humildade. Eu conheço um montão de gente rica que é humilde. Eu conheço um montão de gente que não tem onde cair vivo, quem de lá morto, e é um mala. Amar é se entregar pelos outros, é trabalhar pelo reino, é trabalhar em amor para Cristo e seguir o seu exemplo de amor e humildade. Aleluia. Escute essa frase: se o rei serve, nós também servimos. Eu vou de novo: se o rei serve, nós também servimos. De sorte que haja em vós
Aleluia. O mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que haja em nós. O mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E ele vai continuar dizendo que é Deus, mas que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomou a forma de servo e se humilhou. Se o rei serve, nós também servimos. Não dá para terminar os outros tópicos, eu acabei aqui. Verso 34 e 35 diz assim, no 35 melhor: nisto conhecereis, o mundo vai conhecer, que vocês são meus discípulos, quando vocês amarem uns aos outros. O amor pelo outro é a marca de Cristo em nós. Aleluia. Eu digo de novo, o amor pelo outro, o serviço pelo outro é a marca registrada de Cristo em nós. Quando nós servimos ao outro, quando nós trabalhamos pelo outro, quando nós nos doamos ao outro, Cristo vai sendo glorificado e nós vamos recebendo a identidade de Cristo em nós. Quando nós amamos os nossos irmãos, nisto e nada mais. O mundo não conhece os filhos de Deus quando mostram que tem poder aquisitivo. Quando compra um terreno novo e constrói uma igreja bonita, não mostra. Mostra outras coisas. Mas o mundo olha para a igreja e diz: são filhos de Deus, quando eles olham a gente cuidando um do outro. Vocês vieram hoje para o culto? Quando a gente cuida um do outro, quando a gente zela um pelo outro, quando a gente estende a mão para o outro, quando a gente ama o outro, quando a gente, aleluia, cuida, zela, ama, protege, ergue o outro e se doa para o outro, então a identidade de Cristo em nós se revela para o mundo. Incline sua cabeça, por favor. O amor de Cristo nessa noite está sendo derramado em nossos corações. O amor que revela Cristo. O amor que se identifica com Cristo. O mundo vai olhar para a igreja aqui no 31 de março e vai enxergar Cristo em nós através do amor que temos uns pelos outros, através do trabalho que temos uns pelos outros. Nisto o mundo vai conhecer Jesus em você. Senhor, eu oro nessa noite, Deus, que essa simples mensagem possa arder no coração dos meus irmãos, que possamos ser humildes como o Senhor é, que possamos ser amáveis como o Senhor é, que possamos abraçar como o Senhor abraçou, que possamos servir como o Senhor serviu, que possamos, ó Deus, fazer a sua vontade, mesmo que ela doa, que ela machuque, que nós não entendamos, Senhor, que possamos glorificar o Teu santo e bendito nome, através do amor que vai fluir através de nós, nessa semana, na segunda, na terça, ó Deus, neste mês do trabalho, onde o Senhor nos plantar, que flua o Seu amor, através da Sua igreja, em nome do Senhor Jesus. A igreja que crê e recebe, diga amém e aplauda o Senhor. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém.